Quando eu comecei a ler Blue Lock, muitas coisas me cativaram logo de início, e uma delas foi o próprio protagonista, Izagi Yoichi. Muito por ele ser básico e bem cru nesse início. Inicialmente, Izagi é só um rapaz que, apesar de ser um jogador de futebol, um atacante, ele ainda assim se demonstra ser bem medíocre, principalmente quando comparado a outros personagens. E vemos isso ao longo de toda a obra. Mas no primeiro jogo de fato de Blue Lock, Izagi se encontra com um desafio. Um desafio que é Barou. Um desafio que Izagi ainda não é capaz de superar. Tanto que ele muda o objetivo de vencer a partida para marcar apenas um gol. Barou não só vence a partida, como demonstra ser um desafio muito maior do que Izagi pode enfrentar. É claro que isso muda ao longo do mangá, porém não estamos aqui para falar de Izagi, e sim de Barou Shouei. Um personagem que eu acho sim muito exótico e muito engraçado até de sua própria forma. Eu sinto que o autor da obra tem um certo carinho por esse personagem, porque ele tem realmente muito destaque ao longo dos arcos que se seguem em Blue Lock e até mesmo no spin-off de Nagi, o que é comum considerando a relação dos dois ali. Para começar, temos que entender de onde vem o prazer que Barou sente em jogar futebol. E naquela partida é nos mostrado que esse prazer vem de ser o rei, de ser o centro das atenções. Mas não é bem assim que Barou funciona. E um ponto interessante é o que o mangá nos conta diretamente mais pra frente. No capítulo 64 do mangá, somos apresentados a infância de Barou e como ele se tornou o que é atualmente. E vemos Barou sendo tratado como rei pelas outras crianças. Vemos o mesmo tratamento que ele tem no primeiro jogo, o rei, o protagonista, aquele que é o ponto principal. O mangá então nos mostra que Barou não é capaz de compreender as outras crianças. E além disso, ele não parece realizado de forma alguma. Muito pelo contrário, ele parece de alguma forma entediado. Flashback também nos explica a razão pela qual Barou gosta tanto de jogar futebol. E não é porque ele se sente um rei, e claro que não é porque ele gosta de chutar uma bola. É apenas pela sensação de pegar os jogadores que, assim como ele, colocam tudo no esporte e usar seus gols para tirá-los do palco. A paixão de Barou é esse prazer. O prazer de arrancar um protagonista da luz e tomar o seu lugar. Esse é o ego de Barou. Ele quer tirar os holofotes dos outros e ter o prazer de vê-los arruinados e destruídos depois de roubar sua paixão. Barou é um vilão que tem prazer em apenas devorar a luz dos outros. Um momento crucial para o personagem de Barou é o seu despertar no 3v3. Lá vemos que Barou desperta ao ser ofuscado pela luz de dois protagonistas. É muito interessante ver que esses protagonistas são Nagi e Izagi. Izagi, que propriamente é o protagonista da obra, e Nagi, que ganhou seu próprio mangá. Barou chega à conclusão que não pode ser esse protagonista. Então, é aí que ele aceita o seu verdadeiro ego. O ego de tirar essas pessoas da luz. O despertar de Barou nesse momento não é por acaso. Ele tem uma rivalidade muito forte com Nagi e com Izagi. E veja bem, no início desse vídeo eu comecei falando de Izagi, mesmo sendo um vídeo sobre Barou, já que essencialmente esses personagens parecem ser muito importantes um para o outro. Izagi funciona como um bom contraponto para Barou, pois além de eles serem rivais, o ego de Izagi vem de assumir o protagonismo em campo, se tornando a maior luz presente nele, enquanto o de Barou é de destruir um protagonista. Izagi é alguém que, por mais que seja destruído algumas vezes, ele vai buscar se adaptar para conseguir o que quer, enquanto Barou se recusa a se adaptar e obriga o cenário em volta dele a se adaptar. Por mais que eles sejam contrapontos, eles se completam muito bem, fazendo uma reação química muito vantajosa. Eu acredito que no arco que está por vir da Copa do Mundo, esse vai ser um dos grandes trunfos do Japão. Talvez um loop onde Barou e Izagi fiquem se devorando. Como Barou mesmo disse, Izagi é sua refeição favorita. Além disso tudo, Barou só evoluiu por causa da existência de Izagi, e Izagi também só por causa de Barou. Para mim, isso ganha muito destaque quando vemos que atualmente o Barou está empatado no ranking da Neo Egoist com Izagi. Não acredito que o resultado vai terminar assim, mas eu acredito que esse mero resultado quer nos dizer algo. A filosofia de Barou entrou muito em risco nesse mesmo arco, já que lá ele se torna um membro do Ubers e conhece Mark Snuff. Ele inicialmente resiste a trabalhar junto com Snuff, mas depois de algumas conversas eles acabam entrando um acordo cujo propósito é Snuff usar todos os jogadores do time e suas estratégias, fazendo seu preço aumentar cada vez mais. Todos no Ubers se esforçaram para ser os braços e pernas de Barou no time. E isso fez o time ser bem funcional, fazendo com que Barou até mesmo marcasse 3 gols em uma única partida. Snuff tinha planos para Barou o sucedê-lo, e aí sim, finalmente ele poderia se aposentar. Barou não é o substituto perfeito para Snuff, nem perto disso. E ele não quer ser isso. Afinal de contas, não é isso que Barou quer. Barou quer se tornar o melhor atacante. E o que Mark Snuff criou não pode proporcionar isso. Já que o Ubers é um time muito controlado, é um ambiente muito controlado. Porém, estão todos jogando para produzir um resultado, fazendo com que a individualidade de cada um deles morra. Isso conversa diretamente com o futebol de Mark Snuff. Mas para alguém como Barou, isso não é tão simples assim. Izagi, inclusive, questiona como Barou pode ter se deixado ser domado tão fácil assim. Mas justamente em mais um jogo contra Izagi, Barou decide voltar a ser o que era antes. Então nesse jogo, Barou faz o que Izagi mais queria fazer. Os jogadores de nível mundial, ele faz com que eles sigam as suas ideias e vontade. Por mais
mais que o futuro das estratégias de Snuff sejam agradáveis, elas carecem de algo que é muito importante para Barrow: o desespero. O mesmo desespero que o fez despertar no 3v3. É isso que move ele. A filosofia de Snuff, essencialmente, é sobre saber lidar com sua vida, com coisas fora da pura paixão, para ser capaz de viver consigo mesmo. Viver puramente de paixão leva a um caminho instável. Snuff teve um amigo próximo que seguiu esse caminho instável. Alguém que queimou tudo em busca da glória e no final morreu deprimido. O que Barrow decide fazer com essa filosofia? Ele mesmo diz que se chegar um dia que ele não puder se tornar o número 1, então ele prefere morrer. Mostrando que Barrow realmente vai totalmente contra a filosofia de Snuff. Ele mergulha totalmente na sua paixão nua e crua. E apenas isso. Barrow é exatamente igual a esse amigo de Snuff, Mick. Em sua natureza e como eles vivem apenas através de seu ego e paixão, mas principalmente em como eles rejeitam a filosofia de Snuff para continuar vivendo as suas vidas do jeito que eles querem. Isso significa que Barrow vai acabar exatamente como Mick? Eu acho que não. Embora sejam similares em sua essência de força bruta na vida através de sua paixão e ego, também são diferentes em sua maneira de agir. Enquanto Mick não tinha disciplina e treinamento, Barrow tem esses traços e o costuma levar com uma certa rigidez muito grande. Mas eu acredito que Barrow vai acabar em uma situação em que ele não pode resolver com força bruta ou sua força de vontade, como ele geralmente faz, seja no 3v3 ou no Uber. Então, sim, eu acredito que terá um verdadeiro desafio que abalará Barrow profundamente. A questão é que forma esse desafio tomará. Eu acredito que o mangá nos dá uma excelente dica disso no capítulo 19 de Episódio Nag. Temos Nagi, Shigeri e Barrow conversando em seu quarto após perder para o time de Rin. E Iragi vem ao quarto do trio para dar uma leitura de tarô a eles. Nessa leitura de cartas, Barrow recebe uma carta realmente interessante: o enforcado, que carrega o significado de resistência, amadurecimento através de provações, e ela prevê um problema externo que o atingirá, uma situação estressante que ele vai se envolver. É incontrolável e o único jeito de superá-la é através da resistência. Restringir seu ego acima de tudo se tornará crucial para o seu novo eu. Muitos poderiam argumentar que essa carta está prevendo justamente a partida do Ubers, mas eu acredito que ela esteja nos indicando algo que está por vir, algo que ainda não aconteceu. Da mesma forma que Mike e Snuff se esforçaram demais depois de serem muito relaxados para compensar sua falta de esforço e então entraram em espiral decadente, poderíamos ver Barrow se machucando de algum jeito, talvez com uma lesão por se esforçar demais e entrando na mesma espiral que Mick. Exceto que Barrow iria ainda mais longe, ele daria tudo de si em campo. E como ele mesmo disse, após rejeitar a filosofia de Snuff, ele morreria de forma honrosa. É claro, eu não acho que Barrow vai literalmente morrer. Como eu disse, eu acredito que ele sofrerá uma grave lesão, provavelmente no próprio arco da Copa do Mundo. E embora isso seria um fim digno para a história dele, eu duvido muito que acabe assim. Eu acredito que veríamos ele se recuperando depois disso com a ajuda de Snuff. Com todas essas informações, eu tenho quase certeza que o desfecho futuro de Barrow na obra será esse. Ele jogará na Copa do Mundo e será um grande trunfo, principalmente ao lado de Izagi. Em alguma partida ele será coberto por esse maldito desespero e vai se forçar para fazer uma última jogada em campo. Uma jogada marcante, como ele sempre faz. Uma jogada honrosa que o fará se lesionar e sair de campo. Algo que para mim reforça mais ainda essa teoria é o que Mark Snuff fala quando ele volta pro banco. Ele comenta com Noah que a relação de Izagi e de Barrow lembra um pouco a de ego de Empatia de Noah. Além disso, Snuff também tem muita fé que os dois em conjunto podem trazer essa vitória para a Copa do Mundo. Afinal de contas, eles são rivais. No mais, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu dei uma teorizada, dei uma brincada um pouco mais e fui um pouco mais além. E espero no futuro fazer um vídeo falando que eu acertei em cheio. Ou não, né? Como pode? Barão é um personagem muito absurdo. Toda vez que o cara aparece no mangá, acontece alguma parada muito esquisita, né? Da outra vez foi o gesto devorar, agora foi sequestrar o time. Cara, a próxima vez o cara vai jogar no Vasco. Simplesmente o cara que leva o Block pra outro nível.